Consumidor Gov talvez seja uma experiência que demonstra isso, né? Todos os lados, né? Todos os lados juntos, mostrando que, na verdade, há apenas um lado, né? Então, eu queria pedir primeiro, levantar alguns dados interessantes que mostram um pouco o sucesso do Gov nesses 3 anos, né, Dani? 4 anos de aniversário, que já atendeu mais de 1 milhão de consumidores, e apenas no ano passado foram quase 500 mil consumidores. Então, teve um impulso muito grande, apesar da pouca divulgação que a plataforma teve. Então, tem sido um sucesso sem divulgação, né? E, de fato, né, a plataforma é um sucesso, está aí, porque existe uma proposta de valor nisso daí, né? A gente... lá em 2013, quando a gente começou a discutir e se reunir junto com os PROCONs, com os órgãos de defesa do consumidor, com o mercado, para a gente discutir o que seria esse fortalecimento do Sistema Nacional do Consumidor e a prevenção e a redução de conflitos judiciais, a gente começou a pensar, porque naquele contexto existiam tinham muitas variáveis, né? A gente tinha a gente montou um grupo de trabalho com os PROCONs e a gente começou a discutir, dizendo, olha, hoje existe muitos lugares, né, milhares de municípios que hoje, por exemplo, não tem nenhum órgão administrativo que faça atendimento para esse consumidor, né? E aí a gente começa a discutir, dizendo o seguinte, bom, a gente precisa dar escala para isso, né? Então, a gente não consegue fazer, se cada um tiver que fazer uma demanda individual ali, e a gente tiver que analisar aquilo individualmente, a gente vai ter um problema de escala com isso daí. Ao mesmo tempo, a gente falava assim, já existe, né, vários consumidores, uma parcela grande que está à parte do poder público e que já arranjou outros meios de solucionar seus problemas de consumo frente às empresas, né? E aí a gente falava, tá, tudo bem, então, enquanto Estado, a gente fica aqui, já que já existem as redes sociais e está tudo certo. E aí eu me lembro, era uma fala do IDEC falando assim, tá, mas esse consumidor ele tem que ter a consciência de que aquela demanda dele ali não é apenas individual. É muito interessante observar que, no passar desses anos, desde que a plataforma foi lançada e as empresas aderiram voluntariamente a esse meio de solução, né, os índices de solução, de satisfação que a plataforma reporta só têm melhorado, né? Sem que houvesse, é bacana comentar isso, né? A gente está num evento de diálogo, buscando pontos em comum, né, que a gente possa convergir e caminhar de forma produtiva, e o Gov talvez seja a maior representação disso, né? Porque sem que houvesse qualquer tipo de obrigatoriedade, né, de sanção, de penalização para as empresas, a gente vê um compromisso real de resolver as demandas que chegam a essa plataforma, né? Então, o que a gente observa é que tem um potencial enorme. Tem um dado que foi divulgado recentemente sobre a plataforma, e eu dei uma olhada antes do evento, que é sobre as características de quem está usando a plataforma, né? E a gente tem quase 70% dos usuários da plataforma do consumidor.gov tem menos de 40 anos. Né? Então, portanto, são os consumidores, são o público que, de fato, vai continuar consumindo, vai continuar se relacionando com as empresas, vai continuar tendo relação com as empresas. Qual é o olhar, né, da mediação e dos centros sobre o Gov, né? É uma concorrência, não é uma concorrência? Eu queria ouvir um pouco vocês. O diálogo, ele é o meu instrumento de trabalho, né? Eu atuo facilitando o diálogo entre pessoas, entre empresas, dentro das empresas, entre comunidades e empresas. Então, ele é o meu dia a dia. Eu queria falar um pouquinho do diálogo e localizar o .com dentro do cenário do diálogo no mundo contemporâneo, tá? Em realidade, o mundo contemporâneo está resgatando o diálogo como o primeiro instrumento de entendimento. Ele é o primeiro instrumento de entendimento. Todos os outros instrumentos criados depois foram criados porque o diálogo não deu conta. A gente já usou a força, as tábuas de lei, e por aí fomos caminhando, porque
no mundo, no convívio social, nós vamos criando soluções quando as demandas já estão instauradas, né? As soluções não são criadas preventivamente, é porque existe uma demanda vigente que nós criamos soluções. Então, gostaria que a gente tivesse em mente, para contextualizar o .gov, como mais um instrumento de diálogo que está sendo resgatado pelo mundo contemporâneo. Então, eu vejo com muito bons olhos o .com, não acho que é um concorrente da mediação, eu acho que é mais um instrumento, né? E acho que tem lugar para todos esses ternos no armário, para que o consumidor possa escolher aquele que vai vestir melhor. Numa parceria com os PROCONs, como uma ferramenta de facilitar os mutirões, que ali, como é uma ferramenta amigável, tanto para o consumidor quanto para as empresas, né, especificamente para os bancos, fica muito mais fácil você ter uma negociação e chegar, no caso dos mutirões de renegociação de dívida, em algo que caiba no bolso do consumidor, né, do que você ter um atendimento presencial, depois vir para dentro de casa, vir no banco e começar a olhar. Você tem um diálogo com o cliente, né, essa mediação que é feita através da ferramenta, isso nos ajuda muito. E, inclusive, a gente, desde o início, né, nós estamos no projeto, os principais bancos, nós já fizemos algumas ações em conjunto, na época da Juliana Pereira, e colocamos, né, o Bradesco especificamente colocou há cerca de 2 anos o ícone do consumidor.gov na nossa página principal do site. Então, na hora que você vai embaixo do site, onde tem os canais de atendimento, fale conosco, né, relativo ao saque, fale conosco da ouvidoria, você tem o cliente do Bradesco, ou o consumidor, que pode não ser um correntista nosso, ele tem a opção, através do nosso site também, de entrar no consumidor.gov. Como que uma empresa, né, uma grande empresa como a Vivo, pode usar esses dados que são riquíssimos do mercado de consumo para aprimorar as condutas e aperfeiçoar o relacionamento? Quanto o consumidor.gov é uma plataforma séria e comprometida. Eu costumo até dizer, Daniele, que é uma plataforma que demonstra totalmente que pode existir, sim, o diálogo entre fornecedor e consumidor, que em algum momento ele não conseguiu resolver nos canais tradicionais de uma empresa. Então, ela demonstra essa seriedade e que pode existir esse diálogo. Na Vivo, buscamos trabalhar constantemente os dados que temos, não só internamente através dos nossos canais tradicionais, mas também outros canais de atendimento. E, no caso do consumidor.gov, como uma ferramenta rica, que possibilita uma análise aprofundada, a Vivo criou, no ano passado, um comitê de avaliação de reclamações em órgãos de defesa do consumidor. Tanto reclamações de PROCON, quanto reclamações do consumidor.gov. Então, esse comitê ele é quinzenal, ele é conduzido pela nossa área de qualidade. Ele tem como objetivo trabalhar em parceria com uma diretoria de diagnóstico da empresa, buscar a causa raiz do que levou aquele cliente, aquele consumidor, a reclamar em órgãos de defesa do consumidor. E esse trabalho, ele busca a ser de médio e longo prazo. O reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça reconheceu a plataforma Gov como uma das soluções para a desjudicialização das relações de consumo, né? Eu acho que é importante, primeiro, que a gente não considere os resultados do Gov como mais um ranking de reclamações, né? A gente estaria desperdiçando um potencial enorme desta plataforma e deste conceito que vem sendo construído, né, que a gente acredita muito nele, não deveria ser mais um ranking de reclamações. E é muito importante, como já foi comentado aqui no painel da manhã, o doutor Flávio comentou muito isso, que o judiciário aplicasse, de fato, esse conceito da pretensão resistida através do consumidor.gov, né, e que aplicasse a diferenciação na hora de analisar um pedido de consumidor entre o consumidor que usou a plataforma, que buscou o fornecedor, daquele que não buscou, e
a forma como a empresa reagiu a essa busca, né? Qual foi a posição da empresa, a sua resposta, a qualidade da sua informação, o seu posicionamento, a maneira de atendimento, a sua agilidade. Tudo isso a plataforma pode propiciar, né? Está disponível, né? Prazo, qualidade de resposta, o conteúdo respondido, tudo isso está muito pronto para ser utilizado. Acho que seria um ganho para nós como sociedade nas relações de consumo se a gente conseguisse avançar por esse caminho, sabendo de toda a dificuldade que a gente tem, de que ainda não pode ser um pressuposto, de fato, para a ingresso da ação, mas criar estímulos dentro deste processo. Vejo vida longa também, me referindo ao CNJ e à Resolução 125, que trata de política pública, do diálogo como política pública. Há lá uma definição de acesso à justiça como sendo a ordem jurídica justa, que teria 3 componentes, né? O método adequado, tempestivo e efetivo. Então, quando você trabalha com autonomia da vontade, quando as pessoas podem eleger aquele instrumento que melhor se adequa à situação delas e ao perfil delas, você trabalha com o método adequado, né? Eu acho que o GOV é tempestivo, ele se dá no tempo das pessoas. O tempo de resolução é um tempo muito curto. E acho que ele é efetivo na medida em que os índices de satisfação são muito altos, né? Ele é interativo, ele permite que a pessoa diga, não gostei, quero resolver de uma outra maneira. Então, eu vejo vida longa. Agora, as ideias têm vida cada vez mais curta, né? Isso faz parte da contemporaneidade. Aquilo que tem excelência hoje não terá excelência amanhã. Então, acho que o que a gente precisa é estar atento, e como ele tem um sistema de monitoramento, isso viabiliza que se possa estar atento às atualizações que o mundo contemporâneo vai pedindo no seu dia a dia. Então, a gente tem um desafio de como acompanhar a tecnologia, que pese orçamentos, etc., e também do lado do fornecedor, do lado das empresas, de que forma a gente consegue responder o mais rápido possível, né, pegando e comparando com redes sociais, né, que a gente possa resolver o conflito. E eu vejo promissor o futuro do consumidor.gov, que, de novo, como ele é uma ferramenta amigável, é possível fazer isso nele. Você consegue conversar com o consumidor e entender um pouco mais o problema, porque às vezes o consumidor ele nos apresenta uma demanda e você conversando com ele, você sabe exatamente o que você tem que fazer para resolver, né? Diferente do registro no site, onde escreve alguma coisa, um fale conosco, etc. Então, eu vejo um futuro promissor para ele. Temos desafios de todos. Que ele não seja um ranking de reclamações, e sim cada vez mais positivo para o consumidor. Eu comecei falando de proposta de valor, né? Eu termino falando de proposta de valor novamente, né, no consumidor.gov, porque eu acho que essa é a diferença, né? É lógico que a gente também tem que falar que, assim, a depender do canal que a demanda entra na empresa, né? Se é um canal caro, provavelmente aquela demanda vai custar caro para a empresa, né? E o consumidor.gov, do ponto de vista, é um canal relativamente barato, né, para a empresa. Não tem um custo alto do consumidor.gov. Mas, voltando na proposta de valor, assim, o consumidor.gov é uma política segura, né? É uma política real, não é uma política filosófica, é uma política que está aí, que está posta. E tudo isso que foi falado aqui, na verdade, a gente tem a questão da transparência, né? Porque é o ganho que a gente coloca aí, é o modelo da competitividade mesmo, da concorrência, porque para a gente fazia muito sentido, né? Tudo isso fazia sentido colocar nesse ambiente o Estado, o mercado, né? E o consumidor falando, e deu certo, né? É um patrimônio do consumidor, é um patrimônio do mercado, é um patrimônio do Estado, é um patrimônio brasileiro.